Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, que vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Fome e sede de justiça é uma expressão conhecida também no judaísmo, tem uma palavra conhecida que é tzedaká, ou seja, fazer justiça. Tzedaká. Tzadik é um homem justo. Tzedaká, fazer justiça. Então o que ele estava dizendo era isso: felizes daqueles que têm fome de fazer justiça, porque serão saciados. Primeiramente, quem tem fome de fazer justiça, ele já tem que ter justiça com ele mesmo. A pessoa que tem um desejo de trazer a justiça para o próximo, ele tem que ter justiça com ele mesmo em relação a ele e em relação ao próximo. Não adianta a pessoa querer justiça para os outros quando ele não é justo consigo, não é justo na sua casa, não é justo com a sua família, não é justo nos seus afazeres, que tem muita gente assim. Na época tinha muita gente assim e hoje continua tendo muita gente assim, que quer justiça nos outros, quer justiça para os outros, mas para ele mesmo já se acha justificado. Esse pessoal que ele está falando, que é os judeus, ele está dizendo: olha, vocês, eu sei que vocês têm fome de justiça, vocês querem fazer de tzedaká. E a fazer de tzedaká que ele estava falando era ajudar o próximo. Não era uma justiça no sentido jurídico, era ajudar o próximo, é ter condição de dar àquele que não tinha, e eles não tinham condição de ajudar. Era ver, por exemplo, os sacerdotes em Jerusalém com muito e eles sem nada. Era ver os Império Romano vendo que eles não tinham nada e mesmo assim tirando tudo aquilo que eles tinham. Faltar em casa para dar para os outros, às vezes até faltar para dar contribuições ao templo. Então tinha muita gente que não queria aquilo, que não se sentia feliz com aquilo, não se sentia bem com aquilo. Mas Jesus, ele mesmo veio trazendo um exemplo dentro dele mesmo dessa justiça. Por que ele veio para cá se não foi pela justiça divina? Para trazer tudo o que aquele povo estava precisando: atenção, perdão, cura, saúde, uma palavra, ensinamentos, trazendo o reino de Deus, mostrando onde era o reino de Deus, salvando pessoas, como ele salvou algumas pessoas. Então, isso é a forma de Jesus trazer a justiça e dizer: sejam felizes, vocês que têm sede de fome e sede de justiça, porque um dia vocês alcançarão. Volto para falar, porque a gente sempre tem que pegar o contexto histórico para a gente entender melhor as bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha. E aquele povo ele era muito massacrado. Ele era, de verdade, muito massacrado. E às vezes, a gente olha que o povo judeu era um povo que eles eram já monoteístas. Eles tinham em Deus o Salvador. Ou seja, um único Deus. Eles não eram pagãos, eles não tinham mais de um Deus, eles só adoravam um Deus verdadeiro. Yahvé, que era o Deus dele, o Deus único do povo hebreu e do povo judeu. Mas eles sentiam necessidade, eles foram muito oprimidos no Egito, foram muito oprimidos por outros povos. Naquela época que Jesus veio, eles eram oprimidos pelo povo romano, eles viviam sob o jugo de Roma, então eles tinham sede de justiça. Eles queriam que o libertador pudesse, que é no caso Jesus, pudesse livrar eles daquilo ali e que todas as pessoas pagassem, vamos falar assim, pelo mal que ele sofresse, por toda a repressão que ele sofresse.
Mas aí Jesus traz de uma forma, certo? Que não precisa isso, porque na hora certa eles serão saciados. E a gente olha, existe uma lei que é universal, que é causa e efeito, que é plantio e colheita, que as religiões orientais falam do Dharma e outras falam Karma, Dharma, ou seja, tudo que se planta se colhe. Então ia chegar um determinado momento que aquela fome de justiça que eles teriam, né, que eles tinham naquela época, ia ser prontamente saciada. Então não precisava eles quererem apressar, porque na hora certa eles automaticamente iam ter aquilo que eles precisavam. Não pode esquecer também que o próprio Jesus ele veio cumprindo todas as profecias. Tem que lembrar, ele veio sendo justo. Então, a sua vinda é uma forma de ser justo com os profetas também, que profetizaram séculos e séculos antes dele, inclusive com João Batista, que anunciou ele. Então ele veio cumprindo e sendo justo com todos eles. Porque a nossa justiça na terra, ela é falha. Só Deus pode satisfazer a nossa sede, o sentimento que nós temos de ver as coisas justas. Né? Só Deus pode saciar a nossa sede da justiça, a fome e sede da justiça. Só Deus. Porque não tem como você segurar fome e sede. Enquanto você tomar água ou se alimentar, a fome e a sede não vai passar. Jesus usa uma metáfora magnífica, porque vocês que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque aqui Isaías falou que para Deus não há acepção de pessoas. Jesus falou tanto, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, significa igualdade para todos, direito para todos. Por que é que Roma podia fazer o que fazia? Então eles estavam realmente se sentindo oprimidos, sofridos, injustiçados. E eles tinham como uma fome e uma sede que aquilo tudo passasse. E Jesus traz exatamente esse consolo. Vocês que têm fome e sede de justiça, não desista, porque o consolo virá, não agora, mas na frente, porque tudo passa sobre a terra, Roma também passaria, como nós sabemos que passou. Essa sede será saciada. Né? Às vezes a pessoa sofre um tanto, às vezes a pessoa é até perseguida por isso. Né? Mas essa sede será saciada, essa que é o que Jesus fala. No mundo que tem tanta injustiça, no mundo que tem tanta, assim, às vezes, dois pesos e duas medidas, mas a gente ter essa honestidade, essa integridade de procurar fazer com que a justiça aconteça dentro das nossas possibilidades. Então a justiça aqui não significa apenas uma conduta reta, e sim uma maneira reta de pensar em todos os assuntos e em todos os setores da vida. O Mestre Jesus nos ensina, então, a não desanimar por não vencermos tudo ao mesmo tempo, por nos parecer que progredimos lentamente. Muitas vezes na vida, as situações são lentas e isso causa sofrimento nas pessoas, mas a gente precisa aprender, como Jesus ensina, a manter a coragem, a fé e a confiança para seguir no caminho. Precisamos, então, trabalhar a firmeza e com esforço sincero para conquistarmos o sucesso do que precisamos. O homem, então, procura encontrar no mundo a presença de Deus. Busca encontrar a justiça em tudo que vê. Tem fome e sede de justiça. Nessa quarta bem-aventurança, o Mestre Jesus nos conduz ao aprendizado da fé, para não desistirmos diante do que é inevitável. E essa palavra fé, ela tem uma raiz grega comum com a palavra fidelidade. Fé e fidelidade têm a raiz em fides, que quer dizer fidelidade a uma essência. Então, essa fé é manter um posicionamento de confiança e acreditar no invisível e ter a esperança de que isso venha a acontecer, mantendo a fidelidade ao princípio, uma fidelidade ao Mestre, uma fidelidade à essência de tudo que é positivo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nesse quinto passo de evolução, o homem inicia-se no Espírito de Deus. Ele passa a ter a compreensão de que existe algo além da justiça. No passo anterior, ele aprendeu a justiça.
E a fé. Nesse passo seguinte, ele aprende que há algo além da justiça. Ele aprende que há uma força muito maior do que a lei, que há alguma coisa que o une aos outros homens. Esse algo mais além da justiça nada mais é do que a misericórdia. A semente dessa misericórdia já existia em seu coração desde o início, mas o homem só tem condição de perceber a misericórdia depois de conhecer a justiça. Por quê? Porque assim é Deus com a gente. Assim é Deus com a gente. Por quê? Porque nós viemos de algum lugar. Nós fomos colocados nesse mundo que nós vivemos aqui. E Deus, para atender esse objetivo que às vezes escapa do nosso conhecimento, ou está além do nosso conhecimento, mesmo a gente não entendendo por quê, Ele nos dá todas as condições aqui de nós vivermos e vivermos bem. Há quem não viva, mas por culpa do homem. Porque por culpa de Deus, assim, por responsabilidade de Deus, tudo se tem. Tem o ar, tem a água, tem os alimentos, tem a luz do sol, tem a luz da lua, tem as estrelas para equilibrar o universo. Tem todas as condições, tem os animais, tem as plantas, tem tudo que nós precisamos. Isso é o quê? Isso é uma demonstração da misericórdia de Deus, a meu ver. A misericórdia de Deus e também o próprio Jesus, porque Jesus ele veio, ele poderia não vir, o Salvador. Por que ele veio para passar por tudo que ele passou? Por que é que ele veio para demonstrar tudo que ele demonstrou? Qual a necessidade dele estando no paraíso, ele vir para não ser reconhecido, para ser perseguido, para ser maltratado? Por quê? Pela misericórdia. Porque a misericórdia é um dos pilares da justiça. É um dos pilares da justiça. A misericórdia a gente pode entender como uma piedade, como uma bondade de Deus para a gente. É Deus se curvando para nós, filhos, para vir nos atender. Então, por isso que ele fala, felizes vocês misericordiosos, porque vocês terão misericórdia, como eles estavam tendo. A própria vinda e esse próprio discurso de Jesus e essa presença curando, pregando e ensinando tantas multidões como ele ensinava na época, é uma demonstração clara da misericórdia de Deus. Nós rezamos o Pai Nosso. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas. Aí, se nós perdoarmos, nós estamos sendo misericordiosos. Então nós receberemos, porque é dando que se recebe. Certo? Nós receberemos, somos sendo misericordiosos com o nosso semelhante. Nós estamos dando a ele, então nós também temos o direito de receber essa misericórdia. Nós podemos estender a mão e sentirmos a dor do outro e auxiliar o outro e com certeza precisamos uns dos outros. Lá na frente, né, alguém poderá ter misericórdia de nós, sentir a nossa dor e estender a mão e nos auxiliar. Porque é questão de tempo, porque precisamos uns dos outros. Né? Se hoje podemos ter misericórdia e auxiliar o próximo, né, no sentido assim, de sentir no coração córdia, né? Sentir a dor, né, do que a pessoa está passando e estender a mão, isso abre porta na nossa vida para mais na frente, quando nós precisarmos, ter alguém que sinta a nossa dor e poder estender, né, e ser misericordioso conosco também. Né? Então, isso é um ensinamento de grande importância, porque naquela época, o que prevalecia? Eram as pessoas que eram impiedosas, que não tinham piedade, que às vezes usavam assim aquela justiça sem amor, né, que usava assim aquela dureza, né, onde um povo dominava outro povo, né, e faziam coisas absurdas uns com os outros. Né? E até hoje a humanidade é um tanto assim, porque muitos dos que fazem as coisas de maneira impiedosa, lá na frente alguém vai ser impiedoso com ele, está plantando para poder colher isso, né, ou aquilo. Né? E nós, então, devemos ter assim, um coração de sentir a dor do outro, não ser indiferente com a dor do outro. Não ser indiferente com a dor do outro, para que a gente possa, estender a mão, para mais na frente a gente receber isso também na nossa caminhada. Né? Se Jesus fala que quem tem fome e sede de justiça serão saciados, então não precisava a pessoa querer aquela justiça de toda forma. Por quê? Porque é importante a pessoa ser misericordioso. Por que isso? Porque era um povo muito brigão, era um povo muito duro, certo? E a gente sabe que eles vinham
da lei de Talião. E a lei de Talião era uma lei que pregava olho por olho, dente por dente. E às vezes a pessoa pensa que a lei de Talião já era dura, mas essa lei de Talião ela já veio amansando, porque antigamente, quando o povo hebreu sofria alguma coisa, a retaliação deles era o que tivesse, ele dizimava o que pudesse pela frente. Esse olho por olho, dente por dente, já era uma forma de ser assim, não, se foi um dedo é um dedo, se foi um olho é um olho, não mais do que isso. Mas aí Jesus já vem trazendo a misericórdia. A misericórdia já é uma forma de justiça mais branda. A gente olha assim, ele já traz para aquele povo já ir sentindo que a missão toda de Jesus vai ser amor, vai ser bondade e vai ser perdão. Então, mais na frente ele vai falar na sua pregação que não é o correto, não é perdoar só 7, mas 70 vezes 7. Nesse mesmo Sermão da Montanha, Jesus vai falar também, né, que é para amar os inimigos. Olha, então Jesus já está mostrando para os discípulos que eles tinham que ser misericordiosos, tinham que ter complacência, tinham que ter um entendimento, tinham que ter amor. Então já vai amansando eles, vai trazendo de uma forma, começa mais duro, já vai trazendo de uma forma mais fácil, para que se possa ter, através desse ensinamento, um julgamento melhor, né? Uma percepção melhor, para que o outro possa entender, que o outro possa sentir, mas que seja de uma maneira já boa. É uma das formas assim, se colocando no lugar do outro. Se eu estivesse julgando a pessoa, como é que eu gostaria de ser julgado? Então eu vou julgar como se eu fosse que estivesse recebendo a sentença. Ou seja, eu vou ser misericordioso, eu vou ter uma complacência com ele, eu vou entender que ele é meu irmão também, que ele é filho de Deus também, que do mesmo jeito que eu erro, ele também erra. É onde Jesus também, nesse mesmo sermão, vai falar que às vezes a pessoa vê um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave no seu. Então ele traz de uma forma que a pessoa já vai sendo mais fácil. Ou seja, resumindo de uma forma mais profunda, Jesus quis dizer que os que promovem a vida receberão a vida. A promoção da vida, e aí inclui tanta coisa, o respeito à natureza, às árvores, a todo aquilo que é vida, porque a primeira função da criação do planeta foi a promoção da vida, por isso que a primeira criação foi a água, porque a água é vida. Então os que promovem a vida receberão a vida. Eu acho curioso, porque Jesus não disse se armem e expulsem os romanos, porque os romanos matavam. Jesus veio dizer promovam a morte, ele mandou promover a vida, porque quem promove a vida recebe a vida, e quem promove a morte automaticamente recebe a morte. E a pergunta que não pode calar aqui é: onde estão os romanos hoje? E onde está o povo judeu? O povo judeu promoveu a vida e está aí vivendo. E os romanos, até hoje, você chega em Roma, ninguém quer ser romano, nem em Roma. Sempre se intitula italiano. De tão forte e grande foi a queda de Roma, que promovia a morte. Ao libertar os outros, todos os outros, do peso do seu próprio julgamento e da sua própria condenação, você torna possível absolver a si próprio, mesmo da autocondenação. Isso dá uma leveza muito grande na sua caminhada. E o Mestre Jesus, então, nos traz o benefício e o aprendizado da virtude da misericórdia, o perdão de Deus para nós e o auto-perdão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração ou limpo, bari, leve, em hebraico, pureza de coração, significa, é uma expressão que, por incrível que pareça, tem origem até nos egípcios, porque as pessoas, no juízo final no Egito, pesavam o coração do morto. Aquele que tivesse o coração leve entraria para o reino de Osíris e Ísis, e aquele que não, que o coração pesasse mais do que a pluma da deusa Maat, seriam condenados. Então, a pureza de coração é um sentimento que nos leva a Deus. Por isso que ele diz: puros de coração verão a Deus. E ele usa uma expressão espiritual, porque não usa o verbo lirot em hebraico, ele usa o verbo rosé, que significa ver com a mente, ou seja, aqueles que têm o coração puro verão a Deus em espírito, porque ninguém nunca viu a Deus. Como diz lá em João, no capítulo 1 do Evangelho de João, ninguém jamais viu a Deus.
Então, os puros de coração, aqueles que tiveram o coração leve ou puro, chegarão à espiritualidade e realmente verão espiritualmente a Deus. Os puros de coração, no sentido de quê? Dos sinceros de coração. As pessoas que são sinceras de coração, que são simples de coração. Essas pessoas, quanto mais são sinceras de coração, quanto mais são puras de coração, mais verão a Deus no seu interior. E resumo, verão a Deus, verão a Elohim dentro de si. Ou um outro sentido, ver essa palavra, é no sentido também de interior ou no sentido também de mais profundamente. Mais profundamente. Então, quando diz assim, verão a Deus, é verão a Deus mais profundamente dentro de si. E para isso, nós temos que ser puros de coração, sinceros de coração. Você pode olhar que Jesus está cada vez mais amansando os discípulos dele. Por que ele fala isso aí, ó? Os puros de coração. Porque assim, sendo Jesus a luz ali presente aos seus discípulos, a luz trazida de uma forma direta. Mas assim, para poder, né? Deus a gente sabe que ele é a própria pureza. Deus é a pureza, Deus é a luz, Deus é o amor, Deus é a paz, Deus é a bondade, Deus é a fraternidade. Então a gente pode dizer muitas qualidades de Deus. Mas a gente vai ver um ensinamento de Jesus também, que Jesus fala em um determinado momento para os seus discípulos, ele diz assim, a casa de meu pai há muitas moradas. Então, como a gente pode entender a casa do meu pai tem muitas moradas? Fazendo uma correspondência com o Sermão da Montanha. O coração de uma pessoa, que a gente sabe que o sentimento, a gente entende perfeitamente que o coração é o órgão físico, mas a gente muitas vezes assim, onde está registrado os sentimentos? No coração. Uma pessoa gosta muito de outro, meu coração está cheio de amor por você. Então a gente percebe que o coração é aquele órgão que tem os sentimentos, né? É considerado o órgão que guarda os sentimentos. Então, se o coração é o que guarda o sentimento e o coração da gente, a gente pode ter Deus dentro do nosso coração. Se a gente quiser ter Deus dentro do coração, nosso coração tem que estar limpo ou tem que estar puro. Então, automaticamente eu já sei, tá certo? Que uma pessoa com coração puro, ele pode ver a Deus. Porque assim, Deus é a pureza, Deus é a limpeza, Deus é a luz. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos, aquelas pessoas puras de coração, eles poderão ver Deus. Porque não tem assim, não tem maldade, não tem ruindade, não tem inveja, não tem maledicência. Por quê? Porque o coração está puro, ou seja, o coração está permeado de sentimento bom, está permeado dos sentimentos que ligam a pessoa a Deus ou a própria força criadora. Então fica fácil da pessoa poder perceber isso na luz. Com o coração magoado, sujo, não tem condição de ver Deus, não tem por onde. Né? Não existe uma abertura para a pessoa. Quando ele está com o coração limpo, livre de sentimentos que não são bons, né? Não guarda ódio, vamos dizer assim. À medida que nós conseguimos estar assim, com o coração limpo, né? Aí nós conseguimos perceber Deus. E não é à toa que Jesus colocou isso como uma das bem-aventuranças, né? A gente ter um trabalho para não ter ressentimento, não ter mágoa, não ter rancor, né? Para poder a gente conseguir realmente perceber Deus, ver, né, Deus. Né? E assim nós podemos seguir esse Senhor, né, esse Divino Mestre Jesus. Nesse sexto passo, o homem se identifica com Deus. Já no passo anterior, o homem transcendeu ao mundo, já se encontra caminhando em terrenos do coração, naturalmente, onde a lógica e o raciocínio humano não o alcançam mais. E aqui, nesse passo, o homem saiu de si mesmo, já não é mais sozinho, não se encontra mais sozinho, encontrou a misericórdia por tudo e por todos. Todo o egoísmo, então, saiu do coração desse homem e ele se torna um homem puro de coração. Esse é o momento evolutivo em que o peregrino pode dizer: eu e o Pai somos um, assim como Jesus disse nas frases da crucificação. Nesse momento, a vontade do homem é a vontade de Deus. Esse é o princípio dessa bem-aventurança. Nessa bem-aventurança, o Mestre Jesus nos ensina a virtude da renúncia. Precisamos renunciar a todas as coisas que podem distorcer
e nos confundir para caminharmos na direção da verdade, já que Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fora da verdade não há salvação. Então, para isso, o peregrino precisa renunciar a todas as coisas que enganam, que destroem, que disfarçam, que escondem a verdade. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ashirei, ou seja, avante ou não desista, os que promovem a paz. Ashirei ou se shalom em hebraico, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra shalom, na verdade, é um dos nomes de Deus. Então Jesus, como judeu, está exaltando aqueles a promoverem essa paz que vem, que nasce de dentro de cada um de nós. Não é o que entra, mas é o que sai do coração que é importante. Então aqueles que promovem a paz, que é um dos nomes de Deus, serão chamados filhos de Deus, porque shalom é uma saudação hebraica que você tem em todos os momentos. Até quando você atende um telefone, você não diz alô em Israel, você diz shalom. E shalom acaba sendo uma espécie de mantra, porque o som, a própria palavra, traz paz. Shalom. Você vê que ela é forte no começo, suaviza no fim. Shalom. Shalom. Se você começar a repetir essa palavra, você vai acabar entrando numa sintonia de paz. Então, os que promovem, ou seja, os que fazem essa paz e caminham nela, serão chamados filhos de Deus. Tem outro sentido também de tradução, que é felizes os que promovem a paz, né? Não é os pacificadores, mas os que promovem a plenitude, porque essa palavra de pacificadores vem da palavra shalom, que quer dizer paz, mas também quer dizer plenitude. Então, felizes aquelas pessoas que praticam a plenitude, ou seja, que são pacificadores, mas que praticam a plenitude com o semelhante. E a plenitude que é falado não é somente a paz, é praticando a paz, é praticando a justiça com o próximo, é sendo bondoso com o próximo, é tendo amor ao próximo, é tendo respeito ao próximo, é auxiliando ao próximo, é a plenitude. Então, essas pessoas que procuram trazer ou levar a plenitude para os outros, com certeza serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque é o que Deus faz com a gente. Deus promove para cada um, para cada ser humano, a plenitude, porque Deus ele não é somente a paz. Deus é a paz, Deus é a abundância, Deus é a saúde, Deus é o amor, Deus é a bondade. Então, como Deus é assim com nós, espera que nós, que queremos ser considerados filhos de Deus, também promovemos isso com o nosso próximo. Ali atrás, na mesma bem-aventurança que a gente falava dos mansos, e agora já falam dos pacificadores. Porque quando Jesus trouxe, Jesus quis que aquelas pessoas que iam seguir ele tinham que ser pessoas de paz. Como é que Jesus poderia fazer uma paz no mundo se os seus discípulos, se os seus seguidores fossem pessoas da guerra? Não tinha como. Então ele tem que mostrar, tá certo, para os seus discípulos e para também, hoje, eu falo muito isso, os ensinamentos de Jesus, apesar de terem sido feitos há 2000 anos, eles hoje estão altamente atuais. A gente vê muita guerra, muito conflito. E se a gente quiser um mundo melhor, nós, enquanto ser humano, nós, enquanto cidadãos, nós temos que ser pessoas de paz. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que buscar sempre o acordo. Nós temos que buscar sempre a compreensão, a tolerância. Ou seja, nós, para sermos discípulos de Jesus, nós temos que ser também um desses pacificadores. Se uma pessoa quer guerra, não, meu amigo, eu quero paz. Eu gosto de dizer assim, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Para poder fazer parte desse discípulo de Jesus. Não ser um apóstolo dele, mas ser um discípulo de Jesus, a gente tem que ser da paz. Se a gente for uma pessoa da paz, um pacificador, a gente pode ser chamado filho de Deus. Porque Deus, ele vem trazendo a paz. Deus não vem trazendo a guerra. Então, se a gente for uma pessoa da paz, nós, seremos chamados filhos de Deus. Ou seja, a pessoa, quando ela busca ser um pacificador, que traz a paz, e inicialmente devemos fazer isso cada um a si mesmo,
e nos lugares em que estivermos com as outras pessoas, ali a gente percebe naquela pessoa que está agindo pela paz, sendo um agente da paz, um pacificador, percebe que aquela pessoa está sendo assim, um agente de Deus, está sendo assim um filho de Deus. Percebemos Deus nas atitudes daquela pessoa. Então, no mundo de tanta guerra, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A explicação mais simples para essas palavras tão altas é que esse sétimo passo ele é representado pela necessidade do homem de ser melhor, de ser o exemplo do bem, de personificar o bem, a retidão. E por já ter se pacificado intimamente, é preciso agora trabalhar a paz ao seu redor, vivenciando a paz em todos os momentos da sua vida. E o pensamento silencioso do poder do amor e da sabedoria fará com que todos os problemas desapareçam, quase que imperceptivelmente. E então, o que for melhor para todos acontecerá, sob a influência da palavra falada silenciosamente. A palavra falada silenciosamente é a palavra espiritual. Na espiritualidade, o silêncio é a comunicação. Nessa bem-aventurança, a virtude que é aprendida é o altruísmo. É o homem se colocar num ponto mais alto da sua envergadura crística espiritual, não para se tornar vaidoso, mas para se sentir ele mesmo na importância de ter evoluído, no conhecimento de si mesmo, com a sabedoria suficiente para se tornar um exemplo para todos aqueles que estão à sua volta. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, ou não desistam, ou vão em frente. Aqueles que sofrem perseguição por amor da justiça, é o que aquele povo estava sofrendo naquela época. A injustiça cometida pela força romana que não dava os direitos que todos deveriam ter. Igualdade para todos. Se vocês estavam sofrendo essa perseguição por amor da justiça, não se entreguem, vão em frente, porque vocês conquistarão o reino espiritual. Sendo perseverante, não é covarde. Jesus não está pregando covardia. Ele está pregando uma atitude inversa da violência. É manter-se perseverante e confiante, porque vocês estão sendo vítimas de uma injustiça. A injustiça da opressão, da conquista romana sobre o povo de Israel. Sofrem perseguição por praticarem a justiça. Por praticarem a justiça. Não é perseguição da justiça, é perseguição, feliz daqueles que sofrem perseguição por querer fazer justiça, que é o que Jesus fazia. O que é que Jesus veio fazendo? Praticando a justiça. Ele podia ter vindo da classe sacerdotal, por exemplo. Ele podia ter vindo entre os sacerdotes do templo, como era esperado, inclusive no primeiro século. Era esperado que o Mashiach, quando voltasse, ele viria dentro da classe sacerdotal. E não foi assim que ele veio. Ele podia ter nascido em Jerusalém, num meio mais abastado, vamos dizer assim, numa família até mais rica. Mas ele nasceu em Belém, mas ele é de uma família de Nazaré. Morou em Nazaré, cresceu em Nazaré, numa família pobre, no meio dos nazarenos, no meio dos galileus, pessoas pobres, pescadores, pequenos agricultores, sofridas. Então, por que ele veio? Porque esse povo era um povo completamente desassistido de tudo, tanto do Estado, no caso, o domínio romano, quanto do Estado, a Mediná, que era o Estado judaico. Sinédrio, eram desassistidos, eles não tinham nada, nenhum apoio. Então Jesus veio justamente trazendo a justiça para esse povo, trazendo a palavra dentro desse povo que não tinha a palavra de Deus, não tinha a palavra de Deus trazida com tanta clareza e com tanta atenção como Jesus trazia. Jesus veio no meio dos leprosos, dos doentes, dos aleijados, dos cegos. Não tinha sacerdote lá, não tinha sacerdote no meio de leproso, não tinha sacerdote no meio de aleijado, no meio de cego. Sacerdote era uma casta privilegiada, praticamente não saía de Jerusalém.
E Jesus veio trazendo a justiça no meio desse povo. Então, por isso, ele foi perseguido. Ele foi perseguido porque ele não era um deles, não era um sacerdote, não era um fariseu, então por isso ele foi perseguido. Por quê? Porque estava praticando a justiça, estava levando a justiça. Do mesmo modo que ele trouxe o ensinamento para o menor, ele trouxe para o maior. Do mesmo jeito que ele trouxe a palavra de Deus para o pobre e o aleijado, ele trouxe para José de Arimateia, que era um fariseu rico, né? Nicodemos, que era um fariseu rico também, do Sinédrio. Nacdimon, conhecido. Yosef Ramataim, José de Arimateia, também conhecido, ricos. E ele ensinou para todos eles. Ensinou para os sacerdotes, ensinou para os fariseus. Eles não ouviram, não reconheceram, mas ensinou no templo de Jerusalém. Ou seja, a justiça de Jesus que ele trouxe, uma justiça plena. Ele plenificou a Torá, ou seja, ele tornou a lei plena para todas, acessível para todas, na sua clareza e na sua justiça. E por isso ele foi perseguido. Com medo de tomar, os sacerdotes de Jesus tomar o seu lugar. A gente fazia as coisas da melhor maneira possível, mas fazia as coisas corretas, as coisas certas, as coisas direitas. Isso aqui é meu, então isso aqui é meu. Isso aqui é do meu irmão, isso aqui é do meu irmão. Então, acontece alguma coisa que eu tenho que fazer um julgamento. Mas esse julgamento vai envolver um filho meu e vai envolver uma pessoa que não é meu filho. Mas meu filho não tem razão, então eu tenho que dar razão para essa outra pessoa. Porque a justiça é assim. A justiça, ela atende a quem está certo. A justiça, ela não pende por um lado. A justiça bem feita, tem um ditado muito bonito que fala assim, justiça boa começa em casa. Então, as coisas de Deus, elas têm que vir pela coerência das coisas. Então, quando Jesus fala isso, os discípulos dele, eles tinham que ser justos. Mereceu, mereceu. Se mereceu, quem dá o pão, dá o castigo. Ou quem dá o castigo, dá o pão. Então, se a pessoa que dá o castigo é o mesmo que dá o pão, na hora de dar o castigo, dá o castigo, na hora de dar o pão, dá o pão. Isso é justiça. Porque se ele dá só o castigo e não dá o pão, não é justiça. Se ele dá o pão e a hora que precisa corrigir não dá o castigo, também não é justiça. Mas ele sabia que naquela época, por conta, né, quem tinha mais dinheiro mandava mais, quem tinha mais autoridade mandava mais, os autores da lei, eles tinham mais poder, então podia fazer algumas coisas que não seria a melhor maneira de ser justo. E Jesus, nesse próprio sermão, ele vai mostrar isso claramente. Então, o que é que ele quer dizer? Para os discípulos dele, para a gente ser justo no que a gente fizer. Esse é o passo do sofrimento de Jesus na cruz. Ali estava o Filho de Deus perseguido por causa da justiça, sendo crucificado, por incompreensão. É necessário que o homem, então, seja capaz de perdoar. É como Jesus disse na primeira frase durante a crucificação: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a atitude. Para ser filho de Deus é necessário ser pacificador, mas para entrar no reino de Deus é necessário esse oitavo passo, que decorre naturalmente de ser pacificador. Então é através da paz que nós conseguimos entrar no reino de Deus. O pacificador, então, ele é perseguido por causa da justiça, porque vivemos num mundo onde a paz ainda não é conhecida. E a paz interior é o que cada homem precisa ter como foco para evoluir e para poder transcender os limites da matéria. Então, naquela situação, Jesus foi crucificado porque ele não é mais desse reino terrestre. Ele não era mais daquela dimensão. Com isso, ele transpõe a barreira do tempo e permanece na eternidade e presente e vivo para todos nós até o dia de hoje. Então, habita em cada um de nós o Deus vivo, e mesmo que não tenhamos qualquer consciência disso, far-se-á justiça. É justo que todos sejamos libertos. Pela dor ou pelo amor, nós trilharemos cada um de nós os nossos passos evolutivos. Aqui está então uma bênção dirigida àqueles que, entendendo a mensagem de Jesus, compreenderam que o Cristo está dentro deles e por isso nunca estão sozinhos e nunca estarão sozinhos. Bem-aventurados sois vós,
que vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Dá a entender aqui, pelo que eu vejo, interpreto, que ele está falando, que é o que é dito no Sermão da Montanha, que subiu, ele vendo as multidões, ele subiu no monte, até para ser melhor visto. Mas quem se aproximou dele para ficar em volta, porque ele se assentou no monte, e quem se assentou em volta dele foram os seus discípulos. Então, nesse versículo, dá a entender que ele está falando para todos, mas nesse momento ele está falando para os discípulos: felizes são vocês, se vos perseguirem por causa do meu nome. Então ele está falando ali para aqueles discípulos que estão mais próximos: grande é a vossa recompensa nos céus. Ou seja, ali ele está já prevenindo e preparando os seus discípulos para o que poderia acontecer, e a gente sabe que aconteceu. Então ele está já preparando os discípulos: olha, sejam felizes, aguentem, segurem, felizes são vocês, se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, pode se sentir feliz que a recompensa de vocês está guardada nos céus. Então é uma afirmação muito assertiva com relação a isso aí. A gente vê exemplos na humanidade também, né? De perseguições de seres que vieram também, não vou comparar com Jesus, lógico, mas seres que vieram trazendo bem, né? Criando organizações religiosas assim sérias, e mesmo assim foram perseguidos por autoridades, fazendo bem, se plantando dentro da justiça, e mesmo assim foram perseguidos pelas autoridades. Significa que eles estavam passando por coisas que já haviam acontecido no passado, com relação aos profetas que tinham sido perseguidos, Jeremias, Isaías, Daniel, todos aqueles que passaram pelo testemunho de Deus. Alegrai-vos e exultai-vos, porque Jesus sabia que viria um martírio muito grande que veio aí para eles, que nós conhecemos que o primeiro século, depois da ressurreição de Cristo, foi um século de martírio, de sofrimento, mas de grande testemunho que fez com que o próprio nome dele fosse exultado, porque a recompensa deles realmente foi muito grande no mundo espiritual, onde Jesus o recebeu com amor, com carinho. Então, os discípulos de Jesus ali, Jesus está preparando os discípulos, bem-aventurados os que sofrem perseguição em meu nome, por causa da justiça, né? Pois deles é o reino dos céus. Ou seja, essas pessoas que por conta de lutar pelos princípios de Jesus, né? Por lutar pela salvação das pessoas, às vezes essas pessoas são perseguidas, né? E ao invés das pessoas deixarem de lutar, vamos dizer assim, com receio de ser perseguido, que elas lutem, e mesmo que elas sejam perseguidas, porque essas pessoas estão plantando para poder entrar no reino dos céus, para poder entrar nesse reino que Jesus nos apresenta, né? Então é também uma bem-aventurança, ou seja, é também uma virtude que nós devemos desenvolver, que nós devemos trabalhar, batalhar para termos dentro de nós. Então, fazer o bem não é fácil. Trabalhar em nome de Deus não é fácil. E Deus está dizendo isso. Mas aquele que trabalha, mesmo sendo perseguido, confie. Como ele está dizendo assim, confie em mim, né? Confie em mim. Então, ele está mostrando para os discípulos assim, não esmurecerem, na verdade, né? Não esmurecerem. E é essa energia que os discípulos pegaram, e por essa energia e essa convicção e essa fé que eles pregaram numa extensão muito grande de terra, mesmo todas as perseguições. Então, como Jesus deixa isso claro para eles, certo? Deixa muito claro para eles isso. Então, quando chegasse lá na frente, que eles fossem sofrer toda a perseguição que eles sofreram, não tinha nenhum problema, tá certo? Por que ele sabia disso? Porque eles iam ser recompensados no reino dos céus. Então os discípulos passaram, sofreram, mas eles sabem que perante Deus eles iam ter a sua recompensa. Mas não precisava estar fazendo para aparecer ou para se mostrar, não precisava nada disso. Porque Jesus, quando ele conclui essas bem-aventuranças, ele diz assim, que eu acho assim, quando ele já começa deixando de ser bem-aventurados, né, para dizer assim, vós sois o sal da terra. Fazendo o povo entender que só o amor de Jesus pode salvar. Eu fui chamado para ser o sal da terra e você a luz do mundo em todo lugar. Por isso eu quero viver fazendo
fazendo o povo entender que só o amor de Jesus pode salvar. Que eu seja instrumento pra levar o amor e o perdão. E onde existe discórdia eu plante paz e união. Bora, povo. E quando houver tristeza eu leve a alegria do Senhor. Isso aí. Que eu seja instrumento de esperança e fé no Criador.